Ela riu quando disse que eu iria voltar rastejando. Algumas semanas depois, eu já estava em outro nível. Mas a ligação de uma mulher trouxe um segredo que virou o jogo. Eu sempre achei que tinha construído algo sólido com a Luana. 5 anos juntos, planos, sonhos compartilhados, aquela sensação de que finalmente tinha encontrado alguém que caminhava no mesmo ritmo que eu. A gente morava num apartamento simples, mas era nosso. Eu trabalhava como analista financeiro numa empresa mediana, nada espetacular, mas pagava as contas e ainda sobrava um pouco. Luana trabalhava com marketing digital, sempre falando sobre projetos grandiosos que nunca saíam do papel. Tudo desmoronou numa terça-feira qualquer. Cheguei em casa depois do expediente e ela estava sentada no sofá, com 2 malas ao lado. Meu coração disparou na hora. "Luana, o que está acontecendo?" Perguntei, largando a mochila no chão. Ela me olhou com uma frieza que nunca tinha visto antes. "Está acontecendo que eu cansei, Rodrigo. Cansei dessa vida medíocre, desse apartamento apertado, desses seus sonhos pequenos." Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. "Como assim? A gente sempre conversou sobre tudo, sempre planejamos juntos." "Planejamos o quê? Você quer continuar nessa vidinha para sempre. Eu mereço mais, entende? Muito mais do que você pode oferecer." Tentei argumentar, falar que poderíamos construir algo maior juntos, que era questão de tempo. Ela riu. Não foi uma risada discreta. Foi uma gargalhada debochada que ecoou pela sala. "Você é patético, sabia? Daqui a alguns meses você vai ligar implorando para eu voltar. Vai rastejar até mim pedindo uma nova chance. Luana, não precisa ser assim." "Precisa sim. Você nunca vai mudar, Rodrigo. Vai continuar sendo esse homem mediano, previsível, sem ambição real. Eu já encontrei alguém que realmente sabe o que quer da vida." Aquilo foi como um soco no estômago. Ela saiu batendo a porta e eu fiquei ali parado, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Passei a noite inteira acordado, olhando para o teto, sentindo uma mistura de dor e raiva. Mas sabe o que foi interessante? No dia seguinte, quando acordei, algo tinha mudado dentro de mim. A raiva foi se transformando em determinação. Se ela achava que eu era mediano, eu provaria o contrário. Não por ela, mas por mim mesmo. Pedi demissão na sexta-feira daquela mesma semana, vendi o que tinha de valor e comprei uma passagem só de ida para São Paulo. Ia recomeçar do zero, sem olhar para trás. Cheguei em São Paulo com uma mochila nas costas e uma determinação que eu mesmo desconhecia ter. Aluguei um quarto minúsculo numa pensão na Zona Leste e comecei a mandar currículos para todo lado. As primeiras semanas foram duras, não vou mentir. Acordava cedo, passava o dia inteiro em entrevistas e processos seletivos, voltava tarde para aquele quarto apertado. Mas a sorte começou a mudar quando encontrei o Marcelo, um antigo colega da faculdade que não via há anos. Estávamos num café próximo à Avenida Paulista quando ele me reconheceu. "Rodrigo, cara, não acredito. O que você está fazendo por aqui?" Expliquei resumidamente minha situação, sem entrar em detalhes dolorosos. Marcelo era gerente de expansão numa startup de tecnologia financeira que estava crescendo absurdamente. "Olha, a gente está contratando. Preciso de alguém bom com análise de dados e projeções. Você sempre foi fera nisso na faculdade. Topa começar amanhã?" Aceitei sem pensar 2 vezes. Em 3 semanas eu já estava coordenando uma equipe pequena e desenvolvendo estratégias que impressionaram os diretores. O salário era 3 vezes maior do que eu ganhava antes. Consegui alugar um apartamento decente, comprei roupas melhores, comecei a frequentar lugares que antes só via pela internet. Foi numa quinta-feira, já no final do 2º mês em São Paulo, que meu celular tocou mostrando um número desconhecido. "Alô? Rodrigo? Meu nome é Helena Castilho. Sei que não me conhece, mas preciso muito falar com você pessoalmente. É sobre Luana Ferreira." Meu sangue gelou ao ouvir aquele nome. Fiquei em silêncio por alguns segundos. "Como conseguiu meu número? E quem é você exatamente?" "Sou empresária aqui em São Paulo. Consegui seu contato através de conhecidos em comum. Por favor, isso é extremamente importante. Posso te encontrar amanhã? Escolha o lugar. Eu vou até você." Tinha algo na voz dela que parecia urgente, sério. Não era curiosidade boba nem fofoca.
Está bem. Tem um restaurante japonês na Rua Augusta, próximo ao metrô Consolação. Amanhã às 19 horas. Estarei lá. Obrigada por aceitar, Rodrigo. Você vai entender tudo quando conversarmos. Desliguei o telefone completamente confuso. O que aquela mulher poderia querer comigo? E, principalmente, o que Luana tinha a ver com isso? Passei a noite toda pensando nas possibilidades, mas nenhuma delas fazia sentido completo. No dia seguinte, saí do escritório mais cedo e fui direto para o restaurante, ansioso para descobrir que tipo de surpresa o destino tinha preparado dessa vez. Cheguei ao restaurante 15 minutos adiantado, nervoso como não ficava há tempos. Escolhi uma mesa no canto, de onde podia ver a entrada. Às 19 horas em ponto, uma mulher elegante entrou. Cabelos pretos presos num coque, terno azul marinho, postura confiante. Ela olhou ao redor até me localizar e veio diretamente na minha direção. Rodrigo, Helena Castilho, prazer em conhecê-lo. Apertamos as mãos e ela sentou à minha frente. Pedimos drinks rapidamente, mas a tensão no ar era palpável. Então, Helena, você disse que precisava falar sobre Luana. Confesso que estou bastante curioso. Ela respirou fundo e abriu uma pasta de couro que tinha trazido. Sou sócia fundadora de uma empresa de investimentos imobiliários. Atualmente estamos selecionando parceiros para um projeto de condomínios sustentáveis no litoral paulista. Investimento inicial de 12 milhões. Eu assenti, ainda sem entender onde aquilo ia dar. A Luana entrou em contato com minha equipe há 3 semanas. Apresentou uma proposta interessante, com números bem estruturados, projeções realistas. Mas o que realmente chamou a atenção foi quando ela mencionou que tinha um sócio experiente em análise financeira, alguém que já tinha trabalhado em projetos similares. Meu estômago embrulhou. Deixa eu adivinhar. Esse sócio sou eu? Exatamente. Ela apresentou você como cofundador de uma consultoria empresarial chamada Ferreira e Almeida Associados. Disse que vocês desenvolveram juntos pelo menos 4 projetos de grande porte nos últimos 2 anos. Senti a raiva subindo pela garganta. Helena, isso é completamente falso. Eu nunca tive sociedade alguma com essa mulher. Até 2 meses atrás eu nem morava em São Paulo. Trabalhava como analista comum numa empresa no interior. Ela assentiu calmamente, como se já esperasse essa resposta. Eu imaginei que fosse mentira. Por isso fiz uma investigação de background antes de fechar qualquer negócio. Descobri que você realmente existe, que tem formação na área, mas que nunca houve registro dessa empresa fictícia. E por que está me contando isso? Helena se inclinou levemente para a frente, os olhos brilhando com uma intensidade calculada. Porque Luana está usando seu nome para ganhar credibilidade com investidores sérios. Ela falsificou documentos, criou um histórico inventado, tudo para parecer mais confiável. A reunião final de apresentação está marcada para daqui a 10 dias. E o que você espera que eu faça? Nada além de dizer a verdade, Rodrigo. Quero você presente nessa reunião. Quero que entre naquela sala e desmascare cada mentira que ela contou. Naturalmente, de forma profissional e documentada. Recostei na cadeira, processando aquela informação explosiva. Luana tinha usado meu nome, minha reputação, para construir um castelo de mentiras. Por que você está fazendo isso? Poderia simplesmente cancelar a reunião. Helena sorriu pela primeira vez. Porque gente como ela precisa de lições. E confesso que tenho curiosidade para ver a cara dela quando você aparecer. Helena abriu a pasta completamente e espalhou alguns documentos sobre a mesa. Eram impressões de e-mails, propostas comerciais e até um contrato social falsificado da tal Ferreira e Almeida Associados. Olha isso aqui. Ela criou um site profissional, perfis em redes corporativas, tudo muito bem elaborado. Colocou sua foto, seu nome completo, sua formação acadêmica verdadeira. Peguei um dos papéis e li com atenção crescente. Ali estava minha trajetória profissional real, misturada com projetos que jamais existiram. Consultorias para empresas multinacionais, assessorias estratégicas, valores absurdos que nunca passei perto de movimentar. Ela distorceu minha história inteira. Pegou fatos reais e construiu uma fantasia em cima disso. Exatamente. E veja essa parte aqui. Helena apontou para um documento específico.
Ela informou que vocês dois se conheceram na universidade, construíram essa parceria ao longo de 8 anos e que recentemente abriram um escritório em São Paulo para expandir os negócios. Balancei a cabeça incrédulo. 8 anos? Nós namoramos 5, e ela sempre menosprezou meu trabalho. Dizia que eu não tinha ambição suficiente. Pois agora sua ambição fictícia está servindo perfeitamente para os propósitos dela. Os investidores que ela quer impressionar valorizam parcerias sólidas, históricos consistentes. Um casal de empresários que construiu algo juntos passa muito mais confiança do que uma pessoa sozinha. Respirei fundo, tentando controlar a indignação. E você quer que eu simplesmente apareça lá e desmonte esse teatro todo? Helena guardou os papéis cuidadosamente. Não precisa ser dramático. Na verdade, quanto mais discreto e profissional você for, mais devastador será o impacto. Imagine a cena. Ela está apresentando números, falando sobre projetos conjuntos, e de repente você entra como consultor convidado por mim. E quando perguntarem sobre nossa parceria, você dirá a verdade simples e direta, que nunca teve sociedade com ela, que essas informações são falsas, que nem mesmo mora em São Paulo há tanto tempo quanto ela afirmou. A garçonete trouxe nossos pedidos, mas eu mal conseguia pensar em comida. Minha mente estava acelerada, imaginando aquele momento. Helena, por que você está investindo tanto tempo nisso? Você poderia simplesmente recusar a proposta dela e pronto. Ela tomou um gole do vinho antes de responder. Porque já vi gente demais se aproveitar de terceiros para subir na vida. E porque acredito que você merece essa oportunidade de virar o jogo. Além disso, preciso de gente íntegra nos meus negócios. Se você topar depois dessa reunião, podemos conversar sobre uma parceria verdadeira. Aquilo mudava completamente o cenário. Não era apenas sobre desmascarar Luana. Era sobre reconstruir minha própria trajetória de forma honesta. Estou dentro, respondi sem hesitar. Nos dias seguintes, Helena e eu nos encontramos mais 2 vezes para alinhar todos os detalhes. Ela me mostrou exatamente o que Luana havia apresentado aos investidores, e cada nova informação me deixava mais revoltado. Veja esse portfólio que ela montou. Diz aqui que você e ela desenvolveram um sistema de gestão financeira para uma rede de hotéis no Nordeste. Faturamento de 2 milhões em consultoria. Olhei as imagens profissionais, os gráficos bem elaborados, tudo parecendo extremamente legítimo. Impressionante como ela caprichou nos detalhes. Até escolheu projetos que fazem sentido com minha formação. Ela é inteligente, não posso negar. Mas inteligência sem caráter é perigosa. Helena fechou o notebook e me encarou seriamente. Rodrigo, você está preparado emocionalmente para isso? Porque quando você entrar naquela sala, vai ter que manter a calma absoluta. Estou preparado. Na verdade, quanto mais vejo essas mentiras, mais tranquilo fico. A raiva inicial passou. Agora só quero justiça. Ela sorriu com aprovação. Ótimo. Então vamos ensaiar sua entrada. Você será apresentado como consultor externo que eu contratei para avaliar a viabilidade técnica do projeto. Nada mais natural do que pedir uma segunda opinião em negócios desse porte. Passamos horas refinando cada detalhe. Helena me explicou quem seriam as outras pessoas presentes. 2 investidores internacionais, o diretor jurídico da empresa dela e uma analista financeira. Luana vai estar acompanhada? Segundo o que ela informou, virá sozinha. Disse que você estaria viajando a trabalho e não poderia comparecer nesse dia. Ri sem humor. Conveniente. Assim ela não corre o risco de eu aparecer e estragar o show. Exatamente o que ela pensou. Mas não contava que eu fosse investigar a fundo antes de assinar qualquer coisa. No 4º dia após nosso primeiro encontro, Helena me ligou com uma novidade. Rodrigo, preciso te contar algo. Fiz uma verificação mais profunda e descobri que Luana já tentou esse mesmo golpe com outra empresa há 6 meses. Usou o nome de outra pessoa como suposto sócio. Meu sangue ferveu. Ela faz isso profissionalmente? Aparentemente sim. Mas naquele caso, desistiram de investigar porque a empresa simplesmente cancelou as negociações sem confronto. Ninguém tomou medidas legais. E dessa vez? Dessa vez será diferente. Tenho contatos no meio jurídico. Assim que você confirmar publicamente que tudo é falso, vamos acionar as medidas cabíveis.
Falsidade ideológica não é brincadeira. Senti um misto de satisfação e apreensão. As coisas estavam ficando sérias, muito além de uma simples vingança pessoal. Luana tinha escolhido o caminho errado e agora teria que enfrentar consequências reais. Quando é a reunião mesmo? Daqui a 5 dias. Segunda-feira, 10 horas da manhã. Vista seu melhor terno, Rodrigo. Vai ser um dia inesquecível. O final de semana antes da reunião foi o mais longo da minha vida. Passei o sábado inteiro revisando mentalmente cada etapa do plano. Helena tinha me enviado uma cópia completa da proposta que Luana apresentaria e eu precisava conhecer cada vírgula daquele documento para não cometer nenhum erro. No domingo de manhã, fui até uma loja no shopping e comprei um terno azul marinho, camisa branca impecável e uma gravata discreta. Precisava parecer exatamente o que Luana tinha inventado. Um empresário sério e bem-sucedido. Helena me ligou no início da tarde. Como está se sentindo? Ansioso, mas focado. Revisei todo o material umas 10 vezes. Perfeito. Lembra do combinado? Você entra na sala às 10h20, 20 minutos depois que ela começar a apresentação. Tempo suficiente para ela se sentir confortável e confiante. Entendido. E os investidores sabem que vou aparecer? Sabem que contrarei um consultor para avaliar a proposta técnica, mas não sabem quem você é. Será uma surpresa para todos, inclusive para minha equipe. Só eu sei da verdade completa. Desliguei o telefone e tentei relaxar assistindo alguma coisa na televisão, mas era impossível concentrar. Minha cabeça não parava de imaginar a expressão de Luana quando me visse entrar naquela sala. Na segunda-feira acordei às 5 da manhã, mesmo com o despertador programado para as 6. Tomei um banho demorado, fiz a barba com cuidado, vesti o terno novo. Quando me olhei no espelho, quase não reconheci o homem que estava ali. 2 meses atrás eu era alguém destruído, humilhado. Agora estava prestes a confrontar a pessoa que tinha tentado me fazer sentir insignificante. Cheguei ao prédio comercial às 9h40. Um edifício espelhado de 20 andares na região da Faria Lima. Helena tinha reservado uma sala de reuniões no 12º andar. Subi até o 11º e esperei num café pequeno que tinha no corredor. De lá, conseguia ver o relógio na parede. Cada minuto parecia uma eternidade. Às 10 horas, meu celular vibrou com uma mensagem de Helena. Ela acabou de chegar. Está elegante e confiante. Começando a apresentação em 5 minutos. Respondi apenas com um joinha e pedi um café expresso. Precisava de algo para acalmar os nervos. Às 10h18, recebi outra mensagem. Está indo muito bem na apresentação. Investidores interessados, suba agora. Levantei, ajeitei a gravata, respirei fundo 3 vezes. Era hora de acabar com aquele teatro. Caminhei até o elevador sentindo uma mistura estranha de nervosismo e determinação. As portas se abriram no 12º andar e segui pelo corredor silencioso até a sala de reuniões. Coloquei a mão na maçaneta prateada e girei devagar. Abri a porta com cuidado e todas as cabeças se viraram na minha direção. A sala era ampla, com uma mesa de vidro enorme no centro. Helena estava sentada na cabeceira. 2 homens de terno à direita, uma mulher de óculos à esquerda e de costas para mim, apresentando slides num telão, estava Luana. Ela congelou completamente quando me viu. A cor sumiu do rosto dela em questão de segundos. Desculpem a interrupção. Fechei a porta atrás de mim e caminhei com passos firmes até a mesa. Meu voo atrasou, mas consegui chegar a tempo. Helena se levantou com um sorriso profissional. Que bom que conseguiu vir, Rodrigo. Pessoal, esse é o consultor que mencionei. Rodrigo Almeida, especialista em análise de viabilidade financeira. Cumprimentei os investidores com apertos de mão firmes. Luana continuava paralisada, segurando o controle da apresentação com as mãos trêmulas. Luana, que coincidência incrível, não? Olhei diretamente nos olhos dela. Faz tempo que não nos vemos. Ela tentou disfarçar, forçando um sorriso que mais parecia uma careta. Rodrigo, eu não sabia que você estaria aqui. Pois é, Helena me contratou para avaliar alguns projetos, inclusive esse seu. Aliás, estava acompanhando sua apresentação da porta. Muito interessante essa parte sobre a Ferreira e Almeida Associados.
Um dos investidores, um senhor de cabelos grisalhos, interveio. Vocês se conhecem? Conhecemos sim. Sentei numa cadeira vazia, cruzando as pernas com tranquilidade calculada. Na verdade, segundo a apresentação da Luana, somos sócios há 8 anos. Não é mesmo? O silêncio na sala ficou pesado. Luana abriu a boca, mas nenhum som saiu. Helena assumiu o controle. Rodrigo, já que está aqui, por que não esclarece para todos qual é exatamente sua relação profissional com a senhora Ferreira? Respirei fundo, mantendo o tom calmo e profissional. Nunca tive sociedade empresarial com Luana. Nunca criamos empresa alguma juntos. Esses projetos mencionados na apresentação, essas consultorias milionárias, esse histórico de 8 anos de parceria, nada disso existe. Isso é mentira! Luana finalmente encontrou a voz, mas saiu estridente e desesperada. Rodrigo, o que você está fazendo? Por que está sabotando tudo? Sabotando? Estou apenas dizendo a verdade. Peguei meu celular e mostrei minha carteira de trabalho digital. Até 2 meses atrás eu trabalhava como analista numa empresa no interior. Nunca morei em São Paulo antes disso. Nunca tive escritório próprio. Nunca faturei milhões em consultoria. A mulher de óculos olhou para Luana com expressão severa. Senhora Ferreira, isso é extremamente grave. Apresentou documentos falsos? Luana estava visivelmente tremendo. Eu posso explicar. Foi um mal-entendido. Nós tínhamos planos de abrir a empresa. Rodrigo está confuso. Não estou confuso, cortei firmemente. Estou sendo absolutamente claro. Um dos investidores, um homem mais jovem de sotaque estrangeiro, se levantou bruscamente. Isso é inaceitável. Viemos de Londres especificamente para essa reunião baseados nas credenciais apresentadas. Helena manteve a postura serena, mas seus olhos demonstravam decepção calculada. Senhor Mitchell, peço desculpas pelo constrangimento. Foi exatamente por precaução que contratei uma consultoria independente. Luana largou o controle remoto sobre a mesa com força. Vocês não entendem! Rodrigo e eu tivemos um relacionamento conturbado. Ele está fazendo isso por vingança. Vingança? Repeti a palavra calmamente. Luana, você usou meu nome completo, minha formação acadêmica verdadeira, minha fotografia, tudo sem minha autorização. Criou documentos falsos de uma empresa que nunca existiu. Isso não é questão pessoal, é crime. A mulher de óculos, que havia se apresentado como diretora jurídica, abriu uma pasta e começou a fazer anotações. Senhora Ferreira, a senhora tem consciência de que falsidade ideológica é prevista no Código Penal com pena de reclusão? Luana estava visivelmente desesperada agora, os olhos marejados. Por favor, isso foi um erro. Eu só queria uma oportunidade. Vocês não sabem como é difícil conseguir credibilidade nesse mercado sendo mulher sozinha. Então a solução era inventar um sócio fictício? O senhor de cabelos grisalhos balançou a cabeça com reprovação. Construir credibilidade com mentiras é destruir qualquer possibilidade de confiança. Helena se dirigiu aos investidores com profissionalismo. Senhores, obviamente essa negociação está encerrada. Minha equipe providenciará toda a assistência necessária com hospedagem e voos de retorno. Lamento profundamente o desperdício de tempo de vocês. Os investidores se levantaram, recolhendo seus pertences com expressões entre raiva e desconforto. Cumprimentaram Helena friamente e saíram da sala sem olhar para Luana. Quando a porta fechou, sobramos apenas nós 3 na sala. Eu, Helena e Luana. Luana se virou para mim com desespero puro nos olhos. Rodrigo, por favor, você conseguiu o que queria. Pode pedir para ela não entrar com processo? Eu vou sumir. Nunca mais uso seu nome. Prometo. Cruzei os braços, sentindo uma calma estranha. Você lembra do que me disse quando terminou comigo? Que eu voltaria rastejando, implorando por você? Ela engoliu seco, as lágrimas começando a descer. Pois é, Luana. Eu não voltei rastejando. Reconstruí minha vida honestamente. Você é quem escolheu o caminho da mentira. Helena interveio. Senhora Ferreira, sugiro que procure um advogado. Minha equipe jurídica entrará em contato ainda hoje. Pode se retirar. Luana pegou a bolsa com as mãos tremendo, olhou para mim uma última vez com uma mistura de raiva e súplica e saiu da sala cambaleando levemente. Quando Luana saiu, Helena e eu ficamos sozinhos na sala.
Ela serviu 2 copos de água e me entregou um deles. Como está se sentindo? Bebi um gole antes de responder. Sinceramente, aliviado. Pensei que sentiria satisfação, euforia, mas só sinto paz. Como se tivesse fechado um ciclo. É exatamente assim que deveria ser. Você fez o certo, Rodrigo. Pessoas como ela precisam entender que ações têm consequências. Nos dias seguintes, acompanhei tudo de longe. Helena me mantinha informado sobre os desdobramentos. A equipe jurídica dela entrou com representação formal por falsidade ideológica e uso indevido de imagem. Os investidores internacionais também acionaram seus advogados, furiosos com o tempo e dinheiro desperdiçados. Uma semana depois da reunião, meu telefone tocou mostrando o número de Luana. Hesitei, mas atendi. Rodrigo, por favor, só me escuta. A voz dela estava rouca, quebrada. Eu estraguei tudo. Perdi contratos. Minha reputação está destruída. Tem gente me processando. Você pode pedir para a Helena desistir? Eu imploro. Luana, eu não tenho controle sobre as decisões da Helena. E mesmo que tivesse, por que eu deveria intervir? Porque você não é uma pessoa ruim. Eu sei que fui horrível com você, sei que te machuquei, mas isso já não é punição suficiente? Sentei na beira da cama, escolhendo as palavras com cuidado. Quando você saiu de casa rindo da minha cara, dizendo que eu voltaria rastejando, você destruiu 5 anos de história, como se não significassem nada. Agora está pedindo compaixão? Eu estava errada, completamente errada, mas arruinar minha vida inteira é justo? Eu não arruinei sua vida, Luana. Você fez isso sozinha quando decidiu construir um império de mentiras. Eu só disse a verdade. Ela soluçou do outro lado da linha. Meus pais descobriram tudo. Estão envergonhados. Perdi clientes reais que tinha. Ninguém mais confia em mim. O que eu vou fazer? Vai recomeçar. Da mesma forma que eu tive que recomeçar quando você me humilhou e foi embora. A diferença é que eu escolhi a honestidade. Rodrigo, Luana, espero sinceramente que você aprenda algo com isso. Que na próxima vez construa algo real, verdadeiro. Mas não posso ajudar você. Essa é uma consequência que precisa enfrentar sozinha. Desliguei antes que ela pudesse responder. Bloqueei o número em seguida. Helena me ligou no final daquela mesma tarde. Soube que Luana entrou em contato com você. Entrou? Pedindo para eu interceder para convencer você a desistir do processo. E o que respondeu? Que ela precisa assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Resposta perfeita. Aliás, preciso falar com você sobre outro assunto. Pode vir ao meu escritório amanhã? Cheguei ao escritório de Helena na manhã seguinte com uma mistura de curiosidade e expectativa. A recepcionista me conduziu até uma sala ampla com vista para a Avenida Paulista. Helena estava ao telefone, mas acenou para que eu entrasse e sentasse. Ela encerrou a ligação e veio até a mesa com uma pasta na mão. Rodrigo, nas últimas semanas observei como você lidou com toda essa situação. Profissionalismo, maturidade, controle emocional mesmo diante de uma provocação enorme. Obrigado, mas só fiz o que era certo. Exatamente por isso quero fazer uma proposta. Estou expandindo a divisão de análise de investimentos da minha empresa. Preciso de alguém que entenda de números, que tenha ética sólida e que saiba manter a cabeça no lugar sob pressão. Meu coração acelerou. Está me oferecendo uma posição? Mais do que isso. Estou oferecendo uma sociedade minoritária. 15% da nova divisão. Você seria diretor de análise financeira, com autonomia para montar sua própria equipe. Fiquei sem palavras por alguns segundos. Aquilo era exatamente o tipo de oportunidade que Luana tinha inventado. Mas dessa vez era real, conquistado com honestidade. Helena, isso é... não sei nem o que dizer. Diga que aceita. Você tem o perfil que procuro, e depois do que vi, confio no seu caráter. Isso vale mais do que qualquer currículo inflado. Estendi a mão e apertamos com firmeza. Aceito, com muito orgulho. 3 meses depois, eu estava em meu próprio escritório dentro da empresa de Helena, comandando uma equipe de 6 analistas. Os projetos eram desafiadores, o salário era excelente, e pela primeira vez na vida eu sentia que estava exatamente onde deveria estar. Numa tarde de sexta-feira, enquanto revisava relatórios,
Recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto. Luana, numa loja de roupas popular, usando o uniforme de vendedora, com o crachá visível. A mensagem dizia apenas: "Espero que esteja feliz." Não respondi. Simplesmente deletei a conversa e bloqueei o número. Olhei pela janela do escritório, vendo o movimento intenso da cidade lá embaixo. Tinha construído algo sólido, verdadeiro, sem precisar mentir ou usar ninguém. Luana tinha apostado que eu voltaria rastejando, derrotado. Em vez disso, eu tinha me levantado mais forte do que nunca. Ela teve sua chance de construir algo ao meu lado, mas preferiu me desprezar. Agora observava de longe enquanto eu vivia exatamente a vida de sucesso que ela tinha inventado para si mesma. A ironia era perfeita. Eu tinha vencido sendo simplesmente quem sempre fui. Alguém honesto, trabalhador e determinado. E isso, nenhuma mentira poderia tirar de mim. Rodrigo provou que a verdadeira vitória não vem da vingança destrutiva, mas da reconstrução honesta. Enquanto Luana construiu castelos de mentiras que desmoronaram sobre ela mesma, ele escolheu o caminho da integridade e colheu os frutos de decisões corretas. O destino tem uma forma peculiar de equilibrar as coisas, e aqueles que tentam subir pisando nos outros inevitavelmente encontram o chão mais cedo ou mais tarde. Esta história nos ensina que humilhação e desprezo podem ser combustível para a transformação positiva, não para a amargura. Rodrigo poderia ter se deixado consumir pela dor, mas preferiu canalizar aquela energia para seu próprio crescimento. No final, a melhor resposta para quem duvidou de você é simplesmente provar, através de ações concretas e honestas, que estavam completamente enganados sobre quem você realmente é. E você? O que faria no lugar do Rodrigo? Teria mantido a calma naquela reunião ou teria deixado a emoção falar mais alto? Compartilha aqui nos comentários como você lidaria com uma situação assim. Sua opinião é muito importante e adoro ler cada comentário de vocês. Amanhã tem vídeo novo com outra história impactante que vai mexer com suas emoções. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até amanhã, pessoal!